O que gerou esse empate entre você e os Renans, vamos assim dizer? Essa é uma pergunta que eu também faço, porque na verdade as pessoas sabem que eu me desincompatibilizei da Secretaria de Estado da Educação, aliás. Na verdade o que ocorre é que as pessoas sabiam sim que eu tinha a pretensão de ser candidato a prefeito de Arapiraca. E tanto é verdade que eu me desincompatibilizei no prazo correto. Na época eu era secretário de Estado da Educação e evidentemente como secretário de Estado da Educação eu deveria me desincompatibilizar, e me desincompatibilizei na época correta, né? Também não assumi durante esse período todo nenhuma vez o cargo de governador do estado, porque se assumisse pelo menos por um dia não teria mais o direito de ser candidato a nenhum cargo nesse pleito de eleição. E evidentemente não poderia ser candidato a prefeito de Arapiraca. E durante todo esse período não houve nenhum clima de animosidade. Essa animosidade toda surgiu exatamente após a convenção. Após a convenção teve todo esse problema de que eu não deveria ser candidato. E daí, quer dizer, todos os convencionais, todas as pessoas que participaram viram a forma como tudo isso aconteceu. Foi uma maneira atropelada, eu acho que de certa forma humilhante para os convencionais do MDB de Arapiraca, para os candidatos a vereadores de Arapiraca, são 25 candidatos a vereadores, e isso daí uma coisa foi levando a outra, mas a gente sempre firme no propósito de ser candidato a prefeito de Arapiraca. Zé Rocha, isso leva a uma outra intervenção da minha parte. Tudo que sou, eu devo a Arapiraca. Tudo que eu sou durante a minha vida toda, a minha constituição, como tudo que os cargos que eu ocupei, vem dos espaços que eu ocupei em Arapiraca, inclusive de vice-governador. Eu jamais seria indicado vice-governador do estado se não tivesse sido prefeito de Arapiraca, não é? A densidade eleitoral de ter sido prefeito de Arapiraca levou inclusive a ser candidato a vice-governador do estado. E agora o que a gente percebe é que Arapiraca, de certo modo, desacelerou. E a gente viveu aí durante esses últimos anos uma situação difícil. Eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão de ficar em Maceió. Eu sempre fui uma pessoa muito daqui de Arapiraca. O povo de Arapiraca é muito acolhedor comigo. Eu sempre tive uma relação muito pessoal, muito fraterna e muito solidária com Arapiraca. As pessoas que vivem comigo sabem muito bem de que ao final do dia, todas as vezes que estou trabalhando em Maceió, seja qual for a hora do dia, eu venho dormir em Arapiraca. Então eu atendi inclusive o pleito de muita gente que pedia que eu fosse candidato a prefeito e que eu retornasse. Eu achei que era o mais correto que eu deveria fazer e era aquilo que o meu coração pedia. Então eu quis ser candidato a prefeito de Arapiraca e vim ser candidato a prefeito de Arapiraca. Você então foi pego de surpresa em relação a tudo isso que aconteceu nesses últimos dias? Digamos que pela dimensão, sim. Não havia a menor possibilidade na minha cabeça de que isso tomasse a dimensão que tomou. Então isso foi realmente uma surpresa para mim. A reação, o tamanho da reação, a proporção da reação em função da decisão pessoal de querer ser prefeito de Arapiraca, um candidato a prefeito de Arapiraca, por entender que Arapiraca precisava. Eu tenho uma larga experiência de vida pública que foi dada a partir de Arapiraca. Eu comecei aqui como secretário municipal de educação, ao lado do professor Erasmo, da saudosa professora Luísa Santana e do saudoso professor César Fontes. Nós começamos um trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação, uma coisa levou a outra, fui ocupando cargos públicos pelo estado de Alagoas e pelo Brasil, e resultou depois em ser prefeito 2 vezes do município de Arapiraca, muito bem avaliado, saí bem avaliado, fui reeleito com uma proporção de votos que historicamente nunca se registrou no estado de Alagoas, pela graça do povo de Arapiraca, pela forma como o povo de Arapiraca me acolheu. Então eu pretendia voltar e pretendo voltar.
No entanto, a proporção que isso tomou foi uma surpresa para mim, porque eu não imaginava nunca que pudesse acontecer alguma coisa parecida com isso. Primeiro, eu não tenho ambição no que diz respeito à política. Eu vou caminhando, as portas vão se abrindo, a gente vai ocupando esses espaços políticos que aparecem e vai tentando dar conta do recado, fazendo o melhor que a gente pode. Segundo, eu não tenho bola de cristal para saber que eu ia ser governador do estado, não é? A gente marcha conforme a situação e conforme a realidade. A realidade é que Arapiraca estava numa situação e está numa situação muito difícil. Eu olho para as obras que foram executadas por mim, como por exemplo o Lago da Perucaba, completamente abandonado, uma estrutura daquela que custou os impostos do povo brasileiro e uma parte dos impostos do povo de Arapiraca. Na hora que a senhora que está em casa nos ouvindo compra uma camisa, um sapato, uma chinela, a senhora está pagando o imposto, não é só o empresário, ele coloca no preço do produto o imposto que a senhora paga. E aquele imposto ele tem que voltar em forma de serviço público a ser prestado à comunidade. Logicamente, um pedacinho daquele imposto que você pagou foi feito o Lago da Perucaba, e aquele Lago da Perucaba deveria ser mantido pelas administrações posteriores, quais que fossem elas, de qualquer partido. Eu acho que isso aí deveria ser um princípio a ser seguido por qualquer gestor. O que eu estou falando do Lago da Perucaba serve para tudo, serve para as unidades básicas de saúde, como elas funcionam, como elas estão depredadas, serve para as escolas de tempo integral que foram completamente abandonadas. Nós tínhamos 10 escolas de tempo integral, serve para o que você quiser conversar sobre a administração pública no município de Arapiraca. E eu, como vivo em Arapiraca e tenho uma relação muito próxima com o povo de Arapiraca, eu percebi que Arapiraca não estava naquele ritmo que deveria estar. E eu tenho esse compromisso, como eu falei aqui anteriormente, na hora em que dei o meu bom dia, eu quero sim devolver a Arapiraca o que ela fez por mim durante minha vida toda. Tudo que sou, eu devo a Arapiraca. Os espaços que eu ocupei, hoje o conhecimento de gestão pública que eu tenho. Então, para mim, isso é mais importante do que tudo. As pessoas têm a vaidade de ocupar cargo tal ou cargo qual. Eu não tenho essa vaidade, nunca tive, aliás. Os cargos que ocupo, quando ocupo, eu procuro fazer o máximo que posso. Eu acho assim, que o poder você ocupa para poder fazer alguma coisa pelas pessoas. E eu tenho assim um mantra comigo que me acompanhou em tudo que eu fiz na administração pública. Candidato, em relação a Arapiraca, mais uma vez, uma das candidatas falou que o senhor considera Arapiraca como plano B por voltar Arapiraca e não, aí eu repito, né, ratifico o que na pergunta que eu disse ao senhor, em não seguir como vice-governador e com pretensões até maiores. Ela diz que Arapiraca não pode ser plano B. Como o senhor vê isso? Eu vejo como ela diz, o Arapiraca para mim não é plano B, é plano A. Se fosse plano B eu não seria candidato, eu seria candidato pelo plano A. Então a primeira coisa que eu quero dizer, agora você tem que esperar também eu falar, né? Então a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, Arapiraca para mim, não existe essa coisa, porque você deixou de ser algo maior. O que há de maior do que ser prefeito de Arapiraca? Por que você acha que ser governador do estado é maior do que ser prefeito de Arapiraca? Pelo cargo? Não, eu acho que tem coisas que vêm do coração e que são maiores que tudo. Então para mim não existe nenhum cargo ocupado. Eu fui ministro de estado, ministro da Integração Nacional. O cargo de ministro da Integração não é maior para mim do que o cargo que eu exerci como prefeito de Arapiraca. Ter sido prefeito de Arapiraca é o que mais me enche de orgulho. E ser prefeito de Arapiraca mais uma vez e poder fazer o que eu fiz para que as coisas voltem a funcionar e poder fazer mais e melhor pela experiência que eu tenho, é tudo de bom que pode acontecer na minha vida. Gilberto Júnior? Isso, candidato, bom dia. Candidato, ontem mais uma vez o senhor sofreu uma derrota na justiça, o TRE por 4-2 decidiu que o senhor não poderia ser candidato, inclusive essa foi a segunda derrota, já havia acontecido o indeferimento da sua candidatura, o senhor agora pode recorrer obviamente ao TSE para nos dar essas informações
Diante de todas essas questões que envolvem a justiça eleitoral, pode acontecer do eleitor, se eu convencer o seu eleitor a votar, se eu se eleger e depois não assumir, candidato, a prefeitura de Arapiraca, pode acontecer toda essa situação e ainda, para completar, para que eu não atrapalhe o senhor na sua resposta, o senhor faz parte de um grupo político, nesse grupo político tem um candidato, tem um deputado estadual, que é o Ricardo Nezinho, que já se declarou em entrevistas aqui a gente, falando que tem a pretensão de ser candidato à prefeitura de Arapiraca. Mesmo sendo do seu grupo, mesmo o senhor sabendo toda essa questão, o senhor compra a briga com os calheiros, o senhor compra a briga agora com a justiça e se coloca à disposição da população de Arapiraca para ser o candidato a prefeito do seu grupo político. Isso não dá a entender, em especial para o próprio Ricardo Nezinho, que o senhor é o único competente para ser candidato a esse grupo? Não, até porque o Ricardo Nezinho me apoia. O deputado Ricardo Nezinho foi um apoiador de primeira hora. Tanto eu apoiaria ele, se fosse ele, como ele me apoiaria se fosse eu. Então nunca houve entre eu e o deputado Ricardo nenhum tipo de animosidade. Segundo, eu não fui derrotado por 4-2, eu fui derrotado por 5-1, foi mais ainda. Agora, existem várias instâncias e a justiça, a gente tem que acreditar na justiça. E é por isso que existe o terceiro grau. Então o TSE é quem vai decidir essa parada. E a gente tem uma convicção muito grande por todo o absurdo que está sendo cometido, pelo ineditismo da medida e pelo que a gente tem visto dos recursos que são dados e pelas decisões que são tomadas do TSE. Literalmente 100% das decisões nesse sentido são dadas em meu favor, quando o caso é exatamente igual ao caso que nós estamos pleiteando. Então, portanto, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que nós venceremos no TSE. E, portanto, eu aconselho as pessoas com muita calma, com muita tranquilidade. Aperte o 1 e aperte o 5. Se vê a minha foto e a foto da Ruth, aí confirme. Ô, candidato, o que lhe dá essa certeza, tendo visto que o senhor já perdeu na primeira e na segunda instância, o que lhe dá a certeza que o TSE vai tomar uma decisão favorável à sua candidatura? O que me dá essa certeza são as decisões que o próprio TSE tomou nessa direção. O TSE já tomou desde 2016, casos semelhantes aconteceram alguns, inclusive esse ano, e inclusive com o Partido Novo, e as decisões todas, literalmente todas do TSE, nenhuma foi em sentido contrário ao pleito que a gente está solicitando. Então, portanto, eu me sinto assim muito tranquilo de dizer assim, nós vamos vencer no TSE e nós vamos vencer nas urnas também, e com fé em Deus e a graça do povo de Arapiraca, nós tomaremos posse no dia 1º de janeiro. Ao proferir a decisão ontem, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral disse que o seu número, o número 15, não sairia das urnas porque não há tempo hábil para que os técnicos o fizessem. Isso dificultaria para o seu lado, para o lado do seu grupo político, enfim, da sua candidatura, se tivesse acontecido um pouco antes. Isso fragiliza a sua campanha, vai ser usado pelos seus adversários. Quais medidas serão tomadas pelo senhor a partir de agora diante dessa situação? Os adversários vão usar o que sempre usaram. Eles não estão usando isso agora. Eles já usam isso. Se você for olhar aí a mídia social, as redes sociais, você vai ver que os adversários já usam isso há muito tempo e não tem fragilizado a nossa campanha. Quando o povo quer, é complicado você querer ir em sentido contrário. E o que acontece é o seguinte: veja o parecer do procurador federal e do estadual, veja o parecer do juiz federal, como ele foi dado, quais são os argumentos, e você vai ver exatamente o contrário do que estão dizendo, e vai ver que há uma solidez muito forte dos argumentos jurídicos para que eu possa postular a minha candidatura. E basta você ouvir quem entende de direito eleitoral, que você vai ver que os argumentos em favor do que nós estamos postulando é absolutamente correto.